Salve galera, então esse vídeo eu vou mostrar para vocês como eu faço uma faca tática com o cabo M-Carta. Então primeiramente a gente escolhe o aço, nesse caso eu vou usar um aço 6160. Eu faço um desenho numa folha de papel e depois eu passo para o aço esse desenho que eu tinha feito antes. E depois a gente passar o desenho com uma caneta para o aço, a gente usa a esmerilhadeira para cortar o formato básico da faca. Não precisa ser tão próximo do formato final, porque depois a gente vai usar a lixadeira para chegar no formato final que a gente quer, tá? Como vocês podem ver depois do corte, a gente tem um formato mais reto. A gente vai usar a lixadeira depois para a gente poder arredondar esses formatos. Então para começar a desbastar o perfil da faca, eu uso uma lixa grão 50 já usada, não precisa ser nova, tá? E a gente vai chegar o mais próximo possível do formato final que a gente quer. Aí, como a minha lixadeira é basculante, eu uso a mesa de integrais para mim poder fazer os formatos arredondados menores, que a gente vai ter o apoio do dedo ali, do dedo indicador na frente da faca ali no cabo. Eu uso um esquadro de 90 graus imantado para a gente poder segurar a faca sem queimar o dedo. Aí a gente vai fazer toda a retífica do perfil da faca para deixar ele igual dos dois lados e a gente poder ter um desbaste mais simétrico possível. Depois disso, uso um traçador de altura para a gente achar o meio da faca e fazer o desbaste do bisel o mais centralizado possível. É importante a gente furar os buracos para passar os pinos do cabo antes de começar a lidar com o esquenta e esfria da faca, porque pode ocasionar o endurecimento do aço e a gente não conseguir furar depois. Agora a gente vai para a parte do desbaste do bisel. Eu gosto de fazer um desbaste 100% manual, então eu uso só minhas mãos, eu não uso nenhum jig para travar a faca, para manter um alinhamento nela. Isso, com o passar do tempo, a gente vai sempre melhorando o nosso tato e conseguindo fazer um desbaste reto na faca sem precisar da ajuda de jig. Eu já aproveito a mesma lixa, que é uma lixa mais grossa, para a gente fazer um desbaste do falso fio. Uma coisa muito importante também é sempre conferir os alinhamentos, ver se as pontas estão alinhadas, se o falso fio está alinhado com o dorso, com o meio da faca. Isso a gente sempre confere. E assim ficou o desbaste final. Após o desbaste, eu prendo a minha faca no guia de lima. Esse guia ele é mais duro do que a lima, então a lima não vai desgastar ele. Eu uso uma lima reta para a gente alinhar essa parte da guarda embaixo da faca, porque a lixadeira sempre deixa uma curvinha, não deixa totalmente reto. Então eu vou usar a lima reta primeiro e depois eu vou usar uma lima redonda para a gente poder fazer uma entrada para depois a gente poder afiar, porque quando a gente vai afiar a pedra não chega até o final também. Então a gente faz um desnível ali com a lima redonda para a gente poder afiar toda a extensão da lâmina. Então se vocês prestar atenção, meu desbaste está à frente da entrada ainda, porque eu vou usar a mesa de integrais depois para a gente fazer um recasco em curva. Eu vou usar a minha forja para temperar essa faca. Vou ligar ela mais fraca do que o normal, diminuo a temperatura dela, não deixo ela no máximo que ela chega, e largo a faca dentro para a gente poder fazer um primeiro ciclo de normalização na faca. Então deixo ali por alguns minutos até ela chegar a uma temperatura de aproximadamente uns 850, 860 graus. Vou usando a minha tenaz para frente e para trás para a gente conseguir esquentar uniforme a lâmina. E após a gente chegar à temperatura que a gente quer, a gente deixa esfriar a faca até ela não estar mais vermelha. Depois a gente vai voltar para a forja, depois da gente fazer esse ciclo de normalização, e vai esquentar ela uniforme de novo até mais ou menos a temperatura dos 850 graus por aí. E quando ela tiver uniforme, a gente vai esfriar ela em óleo. Eu uso óleo de cozinha mesmo, óleo de soja. Tem gente que usa outros óleos, mas não tem mistério, é óleo de soja que eu uso, tá? Quando a gente termina a têmpera, a faca está na dureza máxima. Então a gente coloca no forno por 1 hora a 200 graus para a gente diminuir essa dureza e aí deixar o aço mais tenaz. Aí quando a gente sai do forno, a gente volta para a lixadeira para deixar as faces uniformes. Eu vou lixando, começo na lixa 80, vai para 120, 220, para a gente deixar as laterais uniformes e depois a gente refaz o bisel. Como eu temperei na forja, eu gosto de deixar ela com o bisel um pouquinho mais grosso antes da têmpera, para depois a gente desbastar para não ter problema de empenamento.
Aí após isso a gente só vai refinando o grão. Eu começo no grão 50, vou pro 80 e depois eu uso a mesa de integrais no grão 120 para a gente deixar alinhados os riscos da faca e fazer aquele ricaço em curva, que eu acho mais prático para esse tipo de faca. E aproveitando de novo a mesa de integrais, e como a minha lixadeira é basculante, eu uso a mesa de integrais para a gente fazer aquela curvinha e arrumar a guarda no formato que a gente quer. E a gente coloca uma lixa flexível 220 para a gente poder fazer a geometria de fio e deixar o fio num formato mais convexo, que vai trazer uma faca mais forte e igualmente afiada. Isso a gente vai para os lixamentos manuais. Então agora a gente vai fazer o detalhe manual. Vamos tirar todos os riscos que a gente deixou na lixadeira para depois a gente fazer a fosfatização. Nesse caso, eu vou usar apenas a lixa 220, tá? Vamos fazer dos dois lados na 220. Não precisa ir afinando o grão até fazer um acetinado na 600. A gente vai chegar nesse formato que está aí no vídeo. Com a faca presa na morsa de cabo, eu consigo ter o ângulo que eu quiser ali. Então eu vou usar uma lixa 220 também para mim poder fazer o lixamento do falso fio. Para o cabo dessa faca a gente vai usar uma micarta, uma coloração areia, fazer um estilo mais tático dessa faca, tá? Então eu passo o desenho com uma caneta e depois eu corto na serra fita o formato. Cortando o formato mais próximo eu consigo otimizar minhas lixas depois, não preciso desgastar tanto material. Agora a gente vai alinhar a face superior delas para a gente poder ter o mesmo desbaste dos dois lados, para não ficar diferente um lado do outro. Então eu prendo elas com um sargento e vou usar a minha lixadeira para fazer o desbaste daquela ponta. Com elas presas, eu consigo fazer o mesmo formato nas duas talas. Aí do mesmo jeito que a gente tinha feito antes, a gente vai prender a tala do lado da faca com o sargento e vai fazer o primeiro furo nas duas talas. A gente faz o primeiro furo na tala mesmo e depois com a própria tala a gente vai furar a próxima tala também. Vou mostrar pra vocês como eu faço, acompanhe no vídeo. O segredo é a gente alinhar topo com topo das talas pra gente ter o mesmo formato nos dois lados do cabo. Aí eu sempre vou colocando a tala do lado da faca pra gente ver como vai ficar o formato na ponta ali. O restante do cabo a gente vai desbastar, mas aquela ponta não tem como nós chegar depois com a lixadeira nela. Aí uma dica legal, como a gente vai fosfatizar essa faca, a gente quer os pinos pretos também. Então eu preciso de um aço carbono para fazer os pinos. E o mais fácil é usar pregos 19 aí, que o furo que eu fiz tem 3,5 mm, o prego 19 tem essa espessura. Então eu vou cortar o pedaço do prego para fazer os pinos aí. Vocês conseguem acompanhar no vídeo que fica exatamente no formato, né? Eu vou diminuir o tamanho dos pregos para ficar melhor de trabalhar quando a gente vai colocar os sargentos para colar o cabo. E antes de colar o cabo, eu uso a rodinha de baixo da lixadeira para fazer um rasgo no cabo para melhorar a aderência da cola com a tala. Para colar o cabo eu uso um Araldite 10 minutos, então tem que ser rápido aqui nessa parte. Não dá para ficar bobeando, senão a cola seca e não tem como voltar atrás. Eu vou posicionar as talas e os pinos no lugar e depois vou prender com o sargento para ficar o mais apertado possível essas talas. E sempre lembrando de limpar bem a frente da tala, porque depois a gente não consegue chegar com lixa aí. E quando a gente fosfatizar, se não tiver limpo, vai ficar aparecendo no fosfato uma parte prateada. Após a cola estar curada, eu vou para a lixadeira de novo e vou diminuir meus pinos. Vou deixar mais ou menos 1 mm para fora do cabo, para a gente poder remanchar esses pinos, para evitar das talas caírem depois. E agora a gente volta para a lixadeira para fazer o nosso desbaste final no cabo.
Eu gosto de usar a lixa flexível para a gente fazer essas partes mais arredondadas do cabo para ficar um apoio mais ergonômico na mão. Depois que eu saio com a minha faca da lixadeira, eu vou prender ela na morsa de cabos e vou lixar manual para deixar o mais homogêneo possível esse cabo. A gente vai lixar também as partes do tanque, onde o aço fica exposto, para a gente deixar tudo o mais ergonômico possível e igual das duas laterais. E o resultado dela fica assim, já ficou bonitona assim, acetinada, com o cabo M-Carta, mas ainda não terminou. Aí a gente vai fazer a gravação do nosso logo na faca. Eu uso eletrocorrosão. E é uma fontezinha que vai corroer o aço ali. Depois a gente limpa, lixa de novo em cima e fica com esse resultado aqui. Para a gente ter um acabamento fosfatizado mais homogêneo possível, eu uso um jato de areia para o fosfato grudar bem na faca. Aí após o jateamento, o jato vai deixar o aço com uma superfície mais áspera, o que vai ajudar o fosfato a aderir à superfície da lâmina. Em todas as partes de aço vão ficar pretas aí. O fosfato de manganês precisa ser esquentado. Eu uso a cerca de 86 a 88 graus. Então a gente deixa ali dentro por 5 ou 6 minutos e depois quando a gente tira fica nesse aspecto. A lâmina vai estar toda pretinha ali e eu vou usar um maçarico para secar bem a lâmina. O que acontece? A gente precisa estar com ela bem seca para depois a gente colocar o óleo. O fosfato, eu não sei explicar exatamente por quê, mas ele adere um pouco do óleo. Ele chupa o óleo para dentro. E vocês vão ver que depois de eu colocar o óleo vai ficar mais preto do que ele estava aí antes. Eu passo o óleo e dou mais uma queimada com o maçarico, que isso ajuda a fixar melhor esse fosfato na lâmina. E para finalizar o nosso cabo, eu tranço um paracord ali no cabo, se a pessoa precisar usar depois, tem ali e fica muito legal o acabamento também. E agora só falta a afiação dela. Para afiar eu uso uma pedra 400, depois uma 1200 e para finalizar uma 3000.